bem com você? Mais uma célula abençoada, hoje pelo vídeo. O tema é Nas Mãos do Oleiro. Eu vou estar passando esse estudo para você, que você possa aprender um pouquinho mais. E hoje nós vamos estar falando de 3 tipos de vaso que nós não podemos ser. Então, vamos aprender, Aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração, para que nós não sejamos esses vasos ruins, Esse vaso ruim que não quebra, Então, vamos orar? Senhor nosso Deus, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, por esse dia que o Senhor fez. Obrigado pelas suas misericórdias que se renovaram sobre nós, por isso nós podemos estar aqui. Hoje é um dia oportuno que nós estamos vivendo para manifestar a tua glória, Pai. Que o Senhor esteja falando conosco através dessa palavra que é viva, que é eficaz, que o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações e que o Senhor nos dê o espírito de revelação e sabedoria. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, o tema do nosso estudo é Nas Mãos do Oleiro. O texto que eu vou estar lendo está lá em Jeremias 18, do 1 ao 6. É um texto bem conhecido nosso. Se você ainda não conhece, preste atenção, E acha aí na tua Bíblia e leia, E peça para o Espírito Santo ministrar o teu coração, tá? Então, lá em Jeremias 18, do 1 ao 6, diz assim, Palavra do Senhor que veio a Jeremias orientando. Dispõe-te e desce à casa do oleiro e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, tá? O vaso estragou nas mãos do oleiro. Nós estamos nas mãos do oleiro. É bom a gente não estragar, não. Mas para a gente não estragar, a gente precisa ser um barro maleável para ele trabalhar. Vai trabalhar, vai moldando, vai daqui, vai dali, até ficar um vaso bem lindo, bem bonito, um vaso de honra de preferência, Então o vaso se estragou nas mãos do oleiro e ele o refez, tá? Então a gente vai ser refeito muitas vezes, A gente muitas vezes está com um vaso em 1000 pedacinhos, bem quebradinho, mas o nosso maravilhoso Deus, ele pega, faz tudo de novo, Mas ele é tão bom, Ele é tão bom que ele vai, as cicatrizes, daquela quebradura, elas vão, ele vai preenchendo, ele vai juntando pedacinho por pedacinho até ficar uma obra completa, tá? Mas para isso a gente precisa ser um barro bem maleável, tá? E ele então refez, moldando outro vaso, de acordo com o seu desejo. Então, o oleiro, quando ele vai fazer um vaso, ele sabe para que ele está fazendo aquele vaso. Ele sabe para que é, No que ele vai usar aquele vaso. Se é para colocar numa mesa, se é para colocar flores na porta da casa, se é para deixar no cantinho da estante. Ele sabe, Para que ele está construindo, para que ele está moldando, para que ele está fazendo aquele vaso. Então, o Senhor dirigiu-me sua palavra e dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Então, por acaso Deus não pode fazer conosco o que o oleiro fez com a obra dele? Tá? Então, continuando, Indaga o Senhor: eis que como
barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, aqui ele estava falando com o povo de Israel, mas é para nós também, né? Essa palavra é para nós também, porque nós também somos vasos na mão do oleiro, nós somos vasos nas mãos do Senhor, né? Aqui faz uma pergunta, né? Eu imagino já a tua resposta. Qual tipo de vaso você gostaria de ser nas mãos de Deus? Honra ou desonra? É lógico que nós queremos ser vaso de honra, não é? E eu quero. E você? Você quer ser vaso de honra nas mãos de Deus? Nas mãos do nosso oleiro? E daí, né, lá em 2 Coríntios 4:7, o apóstolo Paulo, ele diz que somos vasos de barro, né? Nós somos o vaso, mas o poder habita em nós, né? O poder de Deus habita em nós. E vaso de barro nós sabemos que é algo fácil de quebrar, né? É algo sensível, mas o poder, o principal habita dentro de nós, né? Que é o poder de Deus, né? O Espírito Santo habita dentro de nós. Aquilo que nós temos de maior valor habita dentro de nós, tá? E quando um oleiro, né? Quando um oleiro prepara o vaso, ele sabe para que propósito, aquilo que eu já falei, né? Ele sabe para qual propósito ele vai usar. Se é para ficar numa mesa, se é um vaso de flor para ficar na entrada da tua casa, se é um vaso para colocar guarda-chuva, ou para ficar no cantinho da estante, né, na vitrine. Então, o oleiro, ele sabe. E quem compra também, sabe para que ele vai usar o vaso, tá? E com Deus, né, com Deus não é diferente. Nas nossas vidas não é diferente, tá? Nós somos, né, esse vaso nas mãos do oleiro. E quando Deus nos criou, Ele criou com um propósito, Ele criou com uma finalidade. A finalidade é que nós glorifiquemos ao Senhor, né? Que a nossa vida seja para glorificar, que a nossa vida seja para honrar ao Senhor, né? E quando Deus ele nos formou, né? Nós fomos formados, né? Nas mãos dele, né? Quando a gente ainda estava no ventre da nossa mãe, né? Lá no Salmo 139, no versículo 13, né? Ele fala, né? Que as mãos dele, né? Ele foi nos moldando. Quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, as mãos dele foi nos formando, né? E ele viu ainda, né? Quando a gente ainda era massa informe, quando a gente não tinha forma de nada, ele nos viu. E ele pensou, bom, esse vaso aqui eu vou fazer para essa finalidade, para esse propósito. Então nós só vamos ser satisfeitos quando nós estivermos dentro desse propósito. Nós só vamos ser um vaso perfeito, né? Um vaso apropriado, né? Quando nós estivermos no centro da vontade de Deus, quando nós sermos vasos de honra. Foi para isso que ele nos criou, para que nós fôssemos vasos de honra, para que nós pudéssemos levar a sua glória, né, em nossas vidas. Por isso que nós somos vasos de barro e o Espírito habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, o poder de Deus habita em nós, para nós levarmos a glória de Deus a outros lugares, tá? Mas, infelizmente, né, como sempre tem um mas, infelizmente muitas pessoas, elas têm vivido como outros tipos de vaso. Elas têm vivido para desonra, né? Vasos que não manifestam a glória de Deus, tá? E hoje nós vamos ver 3 tipos de vasos que não agradam a Deus. 3 tipos. Eu espero que você não esteja em nenhum desses 3, tá? Eu espero que seja só para você aprender a não ser, né, nenhum desses 3 tipos de vaso, tá?
O primeiro vaso é o vaso de barro duro, tá? Um vaso de barro duro que quebra e é difícil de refazer. E daí, para ele ser aquilo, né, para ele estar no propósito, se é duro, vai ser quebrado, tá? E eu não quero ser esse vaso que precisa quebrar e refazer e fazer de novo, tá? Por que que o vaso é duro? Porque há orgulho e há arrogância, né? Então, a visão que Jeremias teve foi de um oleiro, né? Moldando um vaso que se quebrou, tá? E muitos, né? Muitos se quebram nas mãos do oleiro. Por quê? Porque não se sujeitam ao seu trabalhar, não se sujeita ao trabalhar de Deus, né? Muitas pessoas esse vaso duro que não se sujeita ao trabalhar de Deus. E daí nós vamos ver um exemplo, né? Na Bíblia conta a história do rei Nabucodonosor. Se você não conhece, ela está lá em Daniel 4, tá? Nabucodonosor era um rei orgulhoso, arrogante, e daí o que foi necessário fazer na vida dele para que ele se tornasse uma pessoa humilde? Gente, o rei, ele foi comer capim. Esse rei Nabucodonosor, ele ficou como um louco, né? Os cabelos dele cresceram, as unhas cresceram, ele virou como um animal no campo, comendo capim, debaixo do orvalho. Ele precisou passar por tudo isso. Por quê? Para que Deus o quebrantasse, né? Então precisou Deus fazer isso na vida dele para quebrá-lo, tá? E o orgulho, né? O orgulho e a soberba de Nabucodonosor fizeram com que ele se tornasse como um animal, né? Acabei de falar isso. Então fizeram com que ele se tornasse como um animal e se alimentasse do capim. Isso está lá em Daniel 4, versículo 33. Então, nós podemos escolher que tipo de vaso nós queremos ser, né? Um vaso humilde, um vaso que depende de Deus, né? Que está dentro do propósito de Deus, dentro da finalidade dele. Muitas atitudes nossas demonstram orgulho, e quando nós temos essas atitudes de orgulho, é preciso que haja um quebrantamento da nossa parte, é preciso que nós nos arrependamos, tá? E eu não quero ser como Nabucodonosor, vivendo como um animal louco, né? Comendo capim debaixo do orvalho. Eu não quero. Então, nós podemos escolher se nós queremos ser moldados ou quebrados, tá? Nós podemos escolher se a gente quer ser moldada por Deus ou nós queremos ser quebradas, porque de tão duro, só quebrando mesmo para dar jeito na gente. E eu não quero ser esse tipo de vaso. Eu quero ser moldada. Eu quero estar nas mãos do oleiro e ele me moldando do jeito que ele quer, para a finalidade que ele quer, tá? O segundo tipo de vaso que nós não podemos ser é vaso rachado. Você já deve ter tido na tua casa algum vaso rachado ou uma vasilha rachada. Não para a água, se você coloca, eu mesmo, às vezes eu tenho uns potes aqui e tá rachado, e daí a hora que você coloca as coisas dentro, que você vê que tá rachado e começa a vazar. Esse tipo de vaso rachado nós também não podemos ser, tá? Porque o vaso rachado ele não vai parar, a unção de Deus não vai parar em você, o poder de Deus não vai parar em você, tá? Vai vazar, né? Vai vazar e daí? Como é que vai ser? Então vamos ver outro exemplo de vaso rachado, né? Por incrível que pareça, nós temos um exemplo na Bíblia, tá? E com certeza, né, você já deve ter visto um vaso rachado, né? Ele perde o seu propósito. Então, eu não quero perder o propósito pelo qual Deus me criou, tá? Eu não quero
eu quero ser uma boa receptora, né, do poder de Deus, tá? Armazenar o poder de Deus na minha vida, porque um vaso rachado, ele não vai ser um bom receptor de alimentos, ele não vai ser um bom receptor de óleo, água, né? Não vai parar nada nele. Por quê? Porque está rachado. E na Bíblia conta a história do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, antes dele ter um encontro verdadeiro com Jesus, ele era um homem zeloso, né? Ele era um homem zeloso por Deus, tá? Porém, né? Porém, lhe faltava o quê? Faltava entendimento, ele não tinha entendimento. E lá em Filipenses 3, do 4 ao 7, fala um pouco sobre isso. Depois você veja aí na tua casa. Filipenses 3, do 4 ao 7. A religiosidade de Paulo, ela era vazia. E isso levou Paulo a uma cegueira espiritual. Então eu não quero isso para minha vida. Eu não quero ter essa cegueira espiritual, né? Ele era o quê? Ele perseguiu a igreja e foi tão sério, né? Tão sério isso que aconteceu com ele, que ele se tornou um perseguidor da igreja. Em Atos 9 diz isso. E Paulo, ele era o quê? Ele era um vaso, né? Ele era um vaso, porém rachado pela intolerância religiosa e o ódio pela igreja, né? Paulo era esse homem, ele era intolerante, ele tinha uma intolerância religiosa, ele era zeloso por Deus, mas a religião dele era vazia, ele era intolerante, ele perseguia a igreja, ele tinha um ódio pelos cristãos, tá? Mas ele era um vaso, né? Um vaso que depois dele ter um encontro com Jesus, aí ele se tornou um vaso de honra, né? Aí a vida dele foi mudada, mas até então ele era rachado. Para que nós não sejamos esse vaso rachado, nós precisamos ter um encontro verdadeiro com Jesus. Precisa que a cegueira, né, as escamas dos nossos olhos caiam. Nós não podemos viver uma religiosidade vazia. Nós não podemos ter essa cegueira espiritual nas nossas vidas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter esse encontro com Deus, tá? Depois então que Paulo teve esse encontro com Jesus, ele se tornou um vaso escolhido, né, para a glória de Deus. Isso está lá em Atos 9, né, capítulo 9 de Atos. Leia que você vai entender bem a história de Paulo, tá? Então, mais uma vez, nós podemos escolher se nós queremos ser um vaso transformado por Deus ou um vaso rachado, tá? As nossas vidas podem ser transformadas por Deus, né? Se até hoje você viveu como um vaso rachado, vivendo uma religiosidade vazia, você pode ter a sua vida transformada. Basta apenas ter esse encontro com Jesus, tá? E não ser mais esse vaso rachado, né? Que rachado vai estar sempre vazio, né? Porque não para nada lá dentro, não tem nada lá dentro, tá? Mais uma vez, você pode escolher o que é melhor para a tua vida, vaso transformado ou vaso rachado, tá? Paulo, ele teve a vida dele transformada, né? Então, que nós possamos ter essa vida transformada, mas Paulo precisou ter um encontro com Jesus, ele precisou ficar cego durante 3 dias, só depois, né? Só depois que ele reconheceu, que ele viu quem era aquele que ele estava perseguindo, que era Jesus. Somente depois disso que ele pôde ter a vida dele transformada e se transformar e ser um vaso de honra. E o terceiro vaso é o vaso sujo, tá? Vaso sujo. Quem coloca alimento em vaso sujo, né? Quem coloca água num copo sujo. E daí aqui diz, né, que ninguém utiliza um vaso sujo, tá? Ninguém. E nós vamos ter um outro exemplo, que é o exemplo de Zaqueu. Zaqueu é a figura de um vaso sujo, né? Todas nós conhecemos a história de Zaqueu.
Ele era um judeu, né, que fazia parte do povo de Deus, né? Ele fazia parte do povo de Deus, mas ele havia se sujado com o pecado, né? O pecado da corrupção. Ele se tornou corrupto e também ele era ganancioso. Então ele se corrompeu, né, com a corrupção e com a ganância. Isso está lá em Lucas 19, né, versículo 8. Então Jesus veio buscar e salvar os que estavam perdidos, né? Jesus não veio para aqueles que são justos, aqueles que são sãos, mas ele veio para o pecador, ele veio para aqueles que estavam perdidos, tá? E ele veio, né, para que a nossa vida seja transformada pela sua graça, como a vida de Zaqueu, né? Zaqueu teve a vida dele transformado pela graça de Deus, né? Zaqueu se tornou um homem justo a partir do encontro que ele teve com Jesus, mas ele precisou, né? Ele precisou se arrepender, ele precisou deixar os pecados que ele carregava, o pecado da corrupção, da ganância, né? E tantos outros, né? Porque nunca para no primeiro, né? Sempre vai um puxando o outro, tá? A Bíblia nos diz isso, mas a gente pode pensar um pouquinho, né? Então Jesus, ele continua procurando vasos para limpar com seu sangue. Jesus continua procurando vasos para lavar com o sangue dele, para se tornarem vasos limpos, vasos de honra. E novamente, nós podemos escolher que tipo de vaso nós queremos ser. Se é um vaso limpo ou um vaso sujo. Se nós queremos nos tornar em vasos limpos ou continuar sendo vaso sujo, que não tem utilidade nenhuma, tá? Um vaso sujo você não vai colocar um alimento, um vaso sujo você não vai colocar água, sujo, é feio, né? Então nós podemos ser transformados em vasos limpos, em vasos de honra, para a honra de Deus, para a honra e glória de Deus, tá? Amém? Né? Então vamos escolher nós vamos escolher que tipo de vaso nós queremos ser. Mas eu sei de uma coisa, eu não quero ser nem vaso duro, nem vaso quebrado e nem vaso sujo. Eu quero ser um vaso, né? Um vaso para a honra de Deus, para carregar a glória de Deus onde quer que eu vá, né? Eu quero honrar o meu Deus, honrar o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Eu quero ser um vaso onde o poder de Deus habita em mim. E eu quero ser um vaso maleável nas mãos do oleiro, tá? Que se qualquer deslizada, ele já pega e já molda de novo, né? Já faz de novo, já faz tudo novo, já me refaz novamente, tá? Concluindo, né? Deus, ele nos criou com o propósito de sermos vasos de honra. E se tem algo em sua vida que precisa ser mudado ou transformado, levante a sua mão que nós vamos estar orando nesse momento. Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra, Senhor. Eu peço que nesse momento o Senhor esteja sondando os nossos corações, vendo se há em nós algum caminho mau e nos purificando, Pai, que nós sejamos vasos maleáveis nas tuas mãos, que nós sejamos um barro bom para trabalhar, ó Deus, e que nós não venhamos a quebrar nas tuas mãos, que nós não sejamos um vaso duro, Pai, um vaso que de tão duro precisa ser quebrado, precisa ser transformado como Nabucodonosor, como precisou acontecer na vida dele, ele ser transformado num animal para que ele se humilhasse, para que ele se tornasse uma pessoa humilde. Nós não queremos ser também como Paulo, Senhor, no começo, Deus, que eram um vaso, mas um vaso rachado que carregava uma religiosidade vazia, um vaso rachado que não pode colocar nada, que não para nada dentro. Nós não queremos ser esse vaso, Pai. E nós não queremos também ser vasos sujos, nós queremos ser limpos, porque nós estamos carregando a tua glória, nós estamos carregando o teu poder, então não pode haver em nós sujeira alguma, Pai. Então eu peço, Deus, que o Senhor esteja nos sondando e revelando aos nossos corações
se nós temos sido mesmo verdadeiramente vasos de honra nas tuas mãos, barro maleável nas tuas mãos, Pai, porque o Senhor nos viu primeiro, o Senhor colocou a mão em nós primeiro, quando nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe. O Senhor nos criou com um propósito e com uma finalidade, carregar a tua glória, levar a tua glória onde quer que nós formos, onde quer que nós vamos, que nós possamos carregar a tua glória, manifestar o teu reino, manifestar a tua glória, manifestar a tua presença, o teu caráter, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a sermos vasos de barro nas suas mãos, mas vasos de honra, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Então que Deus possa estar abençoando a tua vida, né? E que você seja mesmo vaso de honra nas mãos do oleiro. Amém? Um beijo.